Olá, paz do Senhor, com muita alegria nós estamos aqui para mais um momento Crescendo na Verdade. Eu quero dar boas-vindas a você que está no nosso canal AD Belém Aracion e quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações para receber as nossas mensagens, dar o seu like se gostou da mensagem. Se você gostou da mensagem, também faça o seu comentário, dê um alô, nós estaremos respondendo com muita alegria os comentários que você tem feito. Alguns irmãos têm feito os comentários, eu sou muito feliz e grato pelos irmãos que têm interagido conosco aí no nosso canal. Deus abençoe. Eu estou muito feliz também com alguns irmãos que têm também postado nos seus Facebook as mensagens. Nós temos uma irmã que tão carinhosamente ela tem feito esse trabalho, divulgado as mensagens do Momento Crescendo na Verdade, divulgando no seu grupo do Facebook. Isso é muito bom, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm compartilhado as mensagens. Nós tivemos mais de 100 visualizações dessa semana, do último Momento Crescendo na Verdade. Eu quero que você compartilhe essa mensagem da Palavra de Deus. Então nós estaremos aqui iniciando mais um Momento Crescendo na Verdade. Quero convidar você a mergulhar comigo na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos meditando na Palavra de Deus com o tema da mensagem Um Louvor no Deserto. Um louvor no deserto. Eu quero compartilhar com vocês a Palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos. Salmos de número 63. Nós estaremos lendo esse salmo para a meditação de vocês. Estaremos aqui fazendo a explanação desse texto e colocando para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Ok? Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida e exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banha de gorduras, farta-me a minha alma e me regozijo em Deus. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que procuram a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Essa é a palavra de Deus e nós estaremos meditando a palavra de Deus com o tema Um Louvor no Deserto. Esse salmo, Salmo 63, quem escreveu foi Davi. Davi escreveu o Salmo 63. E quando e onde ele escreveu esse salmo? Ele escreveu esse salmo no deserto de Judá. Davi, ele foi um homem, segundo o coração de Deus, era um homem assim, escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas ele na sua vida, ele teve alguns problemas, ele teve algumas dificuldades. E ele escreveu alguns salmos, e os salmos que ele escreveu, alguns deles, ele estava passando por dificuldade. E aí, Davi, ele escreveu esse salmo no deserto de Judá. Ele estava no deserto de Judá quando ele escreveu esse cântico, porque os salmos são cânticos de adoração a Deus.
o livro de Salmos ele é um inário de Israel. E nós vemos aqui que Davi ele escreveu esse salmo num lugar seco, numa terra árida, onde não tinha água, escassez de água só tinha. Lugar onde só tinha pedra, areia, e ele estava no deserto de Judá. E ele escreveu esse salmo aqui numa situação porque Davi, ele, na vida dele, ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Ele foi ungido, Deus abençoou a vida dele, deu vitória em muitas guerras para ele. Mas também Davi, além das bênçãos que ele recebeu, ele teve muitos problemas. Ele teve problema na família dele. Davi, ele contemplou problema entre os filhos dele. Por exemplo, um dos filhos dele matou um irmão. Outros filhos de Davi forçou a minha irmã a se deitar com ele. Enfim, a família de Davi trouxe muita angústia para o coração de Davi. E Davi era um homem sensível, um homem cheio de sentimentos, né? E se você lê os salmos de Davi, você vai ver que ele abre o coração, ele rasga o coração. Era um homem de sentimentos nobre. E Davi, ele passou por essa situação em vendo a sua família se destruir, em vendo seus filhos, um se levantar contra o outro. Davi, ele teve muita tristeza no coração dele. Mas você vai entender esse salmo quando você entende o que está acontecendo por trás disso. Como eu falei, Davi teve problema com sua família. E esse salmo ele escreve quando ele teve problema com um dos filhos dele. Esse filho que ele teve problema quando ele escreveu esse salmo, esse filho se chama Absalão. Absalão era o filho de Davi. A Bíblia relata que de aparência não havia ninguém como Absalão. Absalão era um jovem e filho de Davi, e Davi amava esse filho dele. De tal forma que ele trouxe problema para o seu pai. Para você ter uma ideia, ele matou um dos seus irmãos, né, filho de Davi. Mas aí o que aconteceu? Ele fugiu, ele foi embora. E aí, por Davi amar ele ficou algum tempo longe, fugido. Depois aí Davi perdoou ele e ele voltou a morar lá perto do palácio, perto da casa do seu pai, perto do palácio do rei Davi. Só que uma coisa é certa, queridos. Havia algo errado no coração de Absalão. Absalão estava armando uma estratégia contra o seu pai. Queridos, nós vemos a Bíblia, é um livro maravilhoso, porque a Bíblia ela não esconde as coisas erradas que aconteceram no passado. Porque isso serve de lição para que a gente não faça a mesma coisa. Por exemplo, nós vemos famílias sendo destruídas porque filhos se levantam contra pais contra filhos, e aí causa uma destruição. Isso aí foi uma tristeza para o coração de Davi. E aí Absalão, ele tinha cometido um crime, ter matado o seu irmão, fugiu. Depois ele voltou, a Bíblia relata isso lá em 2 Samuel, capítulo 15, se você depois quiser ler a história que se desenrola esse Salmo 63, nós vemos que Davi, ele perdoou Absalão. E Absalão foi morar lá perto, ele não morou, foi morar lá no palácio, mas ele estava perto do seu pai. Parece que ele tinha se regenerado, mas isso aí só parecia. Queridos, muitas vezes as pessoas vivem de aparência. As pessoas têm algo errado no coração. E se nós não discernirmos algo errado no coração dessas pessoas, a gente pode trazer um trauma para nós. Davi, ele confiou na regeneração de Absalão. Mas Absalão, a Bíblia diz que ele começou a querer usurpar o trono do seu pai Davi. Ele queria ser o rei de Israel. Tanto é que Absalão ele começou a roubar o coração das pessoas. Por exemplo, a Bíblia relata que ele ficava nas portas da cidade. A sua aparência trazia alguma situação onde as pessoas olhavam, e ele usava a sua aparência para tentar se aproximar das pessoas.
E as pessoas começavam a passar pela porta, e a Bíblia fala que o rei atendia o povo uma vez por semana. E nesse dia, quando o povo ia para ser atendido pelo rei, Absalão se colocava na frente, para o povo não chegar. Davi, ele chegava e abraçava aquela pessoa. E ele, por ser príncipe, as pessoas chegavam perto dele e falavam assim: olha, nós queremos falar com o seu pai, nós vamos falar com o rei. E ele falava assim: não precisa falar com o rei, não. O rei não tem tempo de atender você. Olha, se eu fosse rei dessa terra, se eu fosse juiz dessa terra, olha o coração de Absalão jogando as pessoas contra o seu pai. Ele fala assim: olha, se eu fosse rei, se eu fosse juiz dessa terra, as coisas iam se mudar e as pessoas iam ajoelhar para beijar a mão de Absalão. E Absalão, ele falava: por favor, não faça isso, e abraçava aquela pessoa. Ah, você é meu amigo, olha, eu vou lutar por você. Parece algumas coisas que a gente vê a cada 4 anos, né, que acontece aqui no nosso país. As pessoas abraçam, beijam, mas aí o seu coração não está naquele propósito. Absalão não estava num propósito de ajudar as pessoas, de se condoer com as dores das pessoas. Absalão estava armando estratégia contra o seu pai, roubando os corações das pessoas contra o seu pai. A Bíblia fala que ele ficou 4 anos ali na porta de Jerusalém fazendo esse trabalho, roubando os corações das pessoas. A Bíblia relata que Absalão roubou o coração de Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, querendo convencer, falando assim: olha, meu pai já está ultrapassado, precisa de sangue novo no palácio. E ele convenceu um dos conselheiros de Davi, Aitofel, para estar do lado dele. E ele estava roubando as pessoas. E o exército de Absalão foi aumentando. E quando o exército de Absalão foi aumentando, foi enfraquecendo o exército de Davi. As pessoas foram passando para o lado de Absalão. Aí Absalão começou a armar estratégia. Ele roubou o coração das pessoas, depois ele armou uma estratégia. E ele falou que ele queria conversar com seu pai. Quando ele chegou para conversar com o rei Davi, ele fala: pai, eu queria que o Senhor me permitisse ir para Hebrom, porque eu prometi para Deus, se eu voltasse, se o Senhor me desse a oportunidade, porque ele tinha fugido, ele estava longe, aí se o Senhor me desse a oportunidade de voltar para Jerusalém, eu ia adorar o Senhor lá em Hebrom. Olha só a espiritualidade falsa de Absalão. Ele falando para o seu pai que ia adorar a Deus lá em Hebrom. Mas tudo estava armado, querido. Tudo estava armado, articulado. Absalão, ele falou isso para o seu pai, e seu pai ficou contente. Quem é o pai que o filho chegar para ele: olha, eu vou adorar a Deus, olha, eu vou fazer um jejum, olha, eu vou agradecer. Que pai não ficaria contente com isso, sendo um servo de Deus? Davi, ele ficou contente com essa atitude de Absalão, e ele pegou e falou assim: não, mas você não vai sozinho não, e eu vou mandar 200 homens, uma comitiva para ir junto com você para adorar a Deus. Absalão já tinha um povo lá que ele já tinha armado, já estava armando, e aí ele fala assim, e Davi, ele manda mais 200 homens com Absalão, mas tudo estava armado. Quando chega em Hebrom, acontece o seguinte: se toca a buzina, se toca a trombeta, e aí anuncia que Absalão é o novo rei de Israel. E aí ele se declarou rei. Quando ele se declarou rei, ele estava com o exército, mas aqueles 200 homens que ajuntaram com o seu exército, ele se voltou contra o rei Davi. Mas naquele tempo tinha os mensageiros que ia rápido falar. Queridos, tem coisas que Deus, ele não deixa a gente ser pego de surpresa, não. Queridos, se você tiver intimidade com Deus, se você tiver Deus na sua vida, glória a Deus, o Senhor, ele não vai deixar você ser pego de surpresa. O inimigo pode traçar planos contra a sua vida, mas o Senhor, ele está com suas mãos para te defender. Glória a Deus. E aí nós vemos, queridos, que quando anunciou que Absalão era o novo rei de Israel, a notícia chegou no palácio. Davi teve que sair correndo do palácio, senão ele ia ser morto.
E a Bíblia relata que Davi ele saiu com alguns poucos amigos, algumas pessoas que é próxima. Muitas vezes nós estamos bem quando nós temos saúde, quando nós temos emprego, quando nós temos condições financeiras, nós temos pessoas que nos rodeiam. Ah, eu sei fazer algum trabalho, eu desenvolvo alguma coisa, intelectualmente alguém vai precisar da minha ajuda, aí eu tenho valor. O mundo é assim, querido, só dá valor se você pode oferecer alguma coisa para ele, senão eles não vão dar valor para você. Aí as pessoas que estavam do lado de Davi passou a ficar do lado de Absalão e contra Davi. Davi ele perdeu muitos amigos. Porque às vezes, querido, a gente pensa que nós temos pessoas que são amigos nossos, mas não são amigos nossos. Os verdadeiros amigos, Deus ele revela para nós. Nesse momento, Deus revelou para Davi quem eram os amigos dele. A Bíblia relata que alguns poucos amigos saíram lá correndo do palácio. E quando Davi ele foi passar pelo vale de Cedron, tinha um homem chamado Simei. Esse homem ele começou a tirar pedra em Davi e falar assim: você é maldito do Senhor, você está colhendo aquilo que você merece. E começou a amaldiçoar Davi. Davi saiu com a cabeça coberta, com um pano na cabeça, porque ele não quis revidar o seu filho. Ele não quis ir contra o seu filho. E ele foi embora. A Bíblia fala que ele saiu andando pelaquele vale de Cedron descalço. E quando ele sai, ele vai parar nesse deserto. Ele vai parar no deserto de Judá. Ele vai esconder numa caverna ali para que ele não pudesse ser morto e para que aos seus poucos amigos também não pudessem ser ceifado a vida. E a Bíblia fala que quando o Davi ele saiu, chega a tropa, chega o exército de Absalão, invade ali o palácio. E quando invade o palácio, o que acontece? Absalão traz vergonha para o pai dele. A Bíblia fala que ele arma tendas no pátio do palácio ali, e ele estupra as mulheres na frente lá de todo mundo, de todo Israel, para trazer vergonha para o rei Davi. E aí Davi, ele vai lá para o deserto. E eu quero entrar nessa mensagem agora. Tudo isso aconteceu e Davi ele trouxe essa mensagem do Salmo 63, trazendo essas palavras. Queridos, às vezes nós se tivesse na pele de Davi, a gente fala: puxa vida, Deus me ungiu, Deus era comigo, olha só, o meu filho está contra mim. Se algumas pessoas iam abandonar a Deus, mas Davi não. Davi ele chega no deserto. E ele, quando ele chega no deserto, ele faz esse Salmo 63. E ele fala assim para Deus nesse momento de angústia, no meio do deserto de Judá. Ele louva a Deus. Ele faz um louvor para Deus. E ele começa dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, assim como o Senhor é meu Deus. Ele que me criou, o Senhor que me criou. Muitas vezes ele fala assim: Senhor, tu és o meu Deus. Ele quer dizer assim: Elohim Eli, tu és o meu Criador, aquele que me criou. E nós vemos aqui que Davi, ele é tomado por esse sentimento de gozo no coração, falando assim que Deus, ele fez ele. E ele falou assim: o meu amor por ti não acabou, Senhor. Com essa decepção que eu tive, mas o meu amor não está abalado por ti, não. Ele começa a falar: a minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma anseia mais do que a corça anseia pelas correntes das águas. Eu estou no deserto aqui. A minha alma tem sede de ti, assim como meu corpo tem sede, porque aqui está faltando água, mas a minha alma tem sede de ti. E a Bíblia ela começa a relatar que Davi ele começou a sentir saudade de estar no templo de adoração a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento e muitas pessoas hoje, nós vamos estar voltando nos cultos com uma porcentagem ali. Sabemos que nós estamos partindo para recomeçando uma situação. Davi ele foi parar no deserto e ele não podia contemplar, está no templo adorando a Deus. Então ele fez do seu deserto um lugar de adoração.
Talvez há momentos nas nossas vidas que não tem para onde a gente fugir, a gente acaba indo parar no deserto. Mas nesse deserto a gente pode construir lá um quarto de adoração, erguer a nossa adoração, Senhor, a nossa voz a Deus, e reconhecer que Ele nos criou, que Ele está cuidando de nós. Queridos, nós vemos aqui que os sacerdotes, quando Davi ele saiu lá, o sacerdote queria levar a Arca da Aliança e colocar no ombro e falar, olha, Davi, nós trouxemos a Arca da Aliança. Davi falou assim, não, eu quero que você leve a Arca da Aliança de volta lá para o templo, porque lá é o lugar da Arca. Se Deus achar misericórdia, se for da vontade de Deus, eu vou voltar para lá. Se não, deixa lá, porque Deus ele sabe todas as coisas. Se o Senhor não quiser, o Senhor vai me manter aonde quer que esteja, mas eu não posso tirar algo que para me favorecer. Tem gente que faz as coisas para se favorecer, prejudicando as coisas, um bom andamento da obra. Queridos, nós temos que valorizar e entender que tudo aquilo que Deus fez é perfeito e nós não podemos burlar qualquer situação. Davi ele falou, não, a arca não é o lugar dela aqui, o lugar dela é lá no templo. No versículo 2 ele fala assim, eu te contemplo no santuário. Ele estava com saudade do santuário quando eles fugiram ali. E quantas pessoas, queridos, muitas vezes estão impossibilitadas. Eu não estou falando no processo de isolamento, não. Estou falando quantas pessoas estão doentes, estão enfermas, não pode mais ir num lugar de adoração a Deus. E Davi, ele estava falando assim, eu tenho saudade de adorar a Deus, mas eu vou entoar um cântico aqui no deserto de adoração ao Senhor. E Davi, ele fala 4 coisas aqui importantes, querido. O Salmo, ele fala assim, a primeira coisa que Davi fez, ele louvou a Deus no deserto. Mas ele louvou de várias maneiras, querido, de várias maneiras. Ele louvou ao Senhor. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, ele vai falar de que maneira, como Davi adorou ao Senhor. No versículo 3, ele fala assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. No versículo 4 ele fala assim, as minhas mãos eu levanto para te adorar. E aí no versículo 5 ele fala assim, a minha boca te louva. Nós vemos aqui que Davi, a primeira coisa que ele fez, ele louvou ao Senhor. Se você estiver passando por uma situação dessa, onde seus filhos se levantou contra você, qual que é a primeira coisa que você faz? Será que você vai parar no deserto e você vai louvar a Deus? Ou você vai reclamar de Deus, falar, Senhor, isso não era para me acontecer comigo. Oh, Senhor, isso aí é injusto. Isso aí não poderia. A primeira coisa que Davi fez foi louvar a Deus. Sabe, queridos, quando essa mensagem que eu falo assim, um louvor no deserto, eu quero instruir você. Por maior dificuldade que a gente passa, por maior situação que a gente passa nas nossas vidas, nós temos que entender que a primeira coisa que Deus está esperando da nossa alma é sair da nossa alma um louvor de adoração a Ele. Independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos passando. Porque, independente da circunstância, o nosso Deus continua sendo Elohim Eli, ou seja, Ele continua sendo o nosso Criador. E Davi, ele começa a cantar esse salmo para Deus. Queridos, no meio, o que eu quero ensinar, instruir nessa mensagem para vocês, um louvor no deserto, é que no meio da circunstância, no meio do deserto, Deus vai colocar um cântico nas nossas bocas para que nós possamos entoar a Ele. E o Senhor, através desse cântico, o Senhor vai dar vitória. Davi ele falou assim, não, eu não quero a arca no nosso meio, não. Se o Senhor quiser que eu volte lá, Ele vai conceder para mim. Mas ele fala assim, mas se eu morrer aqui, ele fala assim, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Quantas pessoas se colocam na frente de Deus, coloca maior do que Deus, acha que tudo na vida dele gira em torno dele, Deus tem que girar no torno dele. Davi, ele fez ao contrário, tudo estava girando em torno de Deus. Ele falou assim, se eu não voltar a ser rei, a graça do Senhor é melhor do que a minha vida, é melhor do que viver.
A graça do Senhor invadiu a minha vida e é muito bom, queridos. Quando nós adoramos ao Senhor, muitas coisas podem mudar. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ali fala da história de Paulo e Silas, que foram presos lá na prisão. E eles, perto da meia-noite, eles cantaram um hino ao Senhor. E quando eles começaram a cantar, veio o terremoto e libertou eles da prisão. E Deus fez grandes coisas. Nós vemos, queridos, que no momento de adoração acontecem muitas coisas. Você vai ver o que aconteceu com Davi, porque ele adorou a Deus com esse salmo. Ele falou assim: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Criador. Paulo e Silas cantaram, eu não sei que hino Paulo e Silas cantaram, mas às vezes vem na nossa mente algo interessante. Nós vemos também que Jó passou por uma situação difícil, mas mesmo assim ele começou a adorar ao Senhor. Ele ficou com chagas, ele perdeu seus 10 filhos em uma noite só, E Jó era muito rico, mas ele perdeu os seus bens, perdeu seus filhos. A sua esposa mandou ele abandonar a Deus, e ele falou assim: não, como uma pessoa sem entendimentos, assim você fala. Eu vou adorar ao Senhor. A Bíblia fala que Jó estava numa situação tão difícil que ele não blasfemou contra Deus. Uma coisa que ele falou assim: Senhor, o aborto é melhor do que a minha vida. Ele ficou, porque um desespero que deu na alma dele. E aí nós vemos que Jó, ele falou assim, ele começou a orar pelos seus amigos, porque os seus amigos falaram assim: olha, você deve ter feito alguma coisa errada, o seu pecado foi muito grave para você estar nessa situação. Mas a Bíblia ela fala que Jó começou a orar pelos seus amigos, e quando ele orou pelos seus amigos, as coisas inverteu. Deus inverteu a situação de Jó. E no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, vai falar que o estado de Jó foi muito melhor do que o de antes. Porque no meio da circunstância ele prostrou o joelho, ele adorou ao Senhor. Querido, no meio da sua circunstância ruim, em meio às situações adversas da sua vida, dobre o seu joelho, erga sua boca e louva ao Senhor. Tem momentos nas nossas vidas que vem alguma coisa que Deus ele coloca no nosso coração. Teve uma fase na minha vida que veio e eu estava passando, e quando o Senhor estava ali, eu vendo a Deus agindo, surgiu uma composição no meu coração. Eu comecei a cantar a Deus com essas palavras, falando assim: Senhor, quero entregar minha oferta no teu altar. Sinto-me grato pelo teu agir e suas promessas em minha vida podes cumprir. E aí a gente coloca algo no nosso coração e Deus ele começa a comprovar, a aprovar o louvor que sai das nossas bocas, queridos. O que eu quero dizer para você, uma lição que Davi ele traz para nós. Primeira coisa, ele louvou a Deus. Segunda coisa, Davi orou a Deus. No versículo 8 ele fala que ele começou a meditar nas vigílias da noite. Segunda coisa que ele começou a meditar, ele falou assim, que ele na vigília da noite ele começou a meditar. Ele falou assim: olha, eu medito nas vigílias da noite. Ele se apegava em Deus. Ele falou assim: ó, 7 vezes eu estarei orando, eu invocarei o nome do Senhor diariamente, 7 vezes. No versículo 8 ele fala aqui: a minha alma se apega em ti, a tua destra, a tua mão direita me ampara. Ele estava se sentindo amparado pelo Senhor, porque ele estava buscando a Deus, em oração. Primeira coisa, Davi louva. Segunda coisa, ele se apega em Deus, ele ora ao Senhor. Orar a Deus é se apegar a Ele, é falar com Ele, é entender o coração dele. Terceira coisa, Davi meditou.
no versículo 6 e versículo 7, Davi vai falar que ele meditou. Ele fala assim: no meu leito, quando eu recordo de ti, eu medito durante as vigílias da noite. Tem hora que não tem jeito, querida, a gente tem que meditar no Senhor. Meditar nos grandes feitos do Senhor. Eu estou no deserto, eu estou passando uma situação de provações, mas começa a meditar no Senhor. Começa a meditar nos grandes feitos que Ele já fez na vida dos passados, dos profetas, na vida dos patriarcas, na sua vida. Se você olhar para trás, quantas bênçãos, quantos feitos o Senhor realizou na sua vida. Então começa no meio do deserto, no meio das privações e das provações, começa a meditar no Senhor. Davi, ele fez isso, ele meditou no Senhor. E ele fala assim no versículo 7, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Quando ele começou a meditar no Senhor, ele falou assim, ó, na sombra das suas asas. Quando ele fala na sombra das suas asas, ele não está falando, Deus não tem asa, mas ele está falando do carinho que é estar no aconchego de Deus. Quantas vezes a gente fica desamparado e fica distante de Deus, mas ele fala assim, eu estava no aconchego das suas asas. Ele sentiu isso, quando ele começou a meditar, ele sentiu o aconchego do Senhor e ele começou a adorar Deus. Em quarto lugar, Davi, ele confiou no Senhor. Ele fala assim, aqueles que procuram a minha vida serão destruídos. Davi, ele confiou no Senhor. Se você está se você está no deserto, não deixe de prestar um louvor a Deus. E confiar nele, que os inimigos, eles podem parecer grandes, mas o Deus que você serve é muito maior do que qualquer onda e adversidade que um deserto pode trazer para você. Davi, ele falou assim, olha, o inimigo, ele fala assim, aqueles que me procuram destruir a vida, destruir a minha vida, eles serão destruídos. Aqui Davi, ele não estava jogando a praga no seu filho, não. Ele falou assim, ó, tanto é que quando os dois exércitos foram confrontar, o exército de Absalão e de Davi foram confrontar. E Davi falou assim para os seus soldados, olha, poupe o moço, não mate o moço. Vocês vão entrar em conflito, em guerra, mas poupe o rapaz, poupe Absalão, não mate Absalão. E eles entraram em guerra. Quando eles entraram em guerra, o exército de Davi era pequeno. O exército de Absalão era grande. Queridos, você pode sentir que sua força está pequena, mas o Deus que está do seu lado é um Deus que vai capacitar você a ter força maior do que o seu adversário. A Bíblia fala que o exército de Absalão e de Davi se confrontaram. E quando ele se confrontou, a Bíblia relata que o exército de Davi, ele começou a prevalecer contra o exército de Absalão. E aí Absalão, ele estava num cavalo. E aí ele estava correndo para a batalha lá. E quando ele pegou o seu cavalo, o seu cavalo passou embaixo de uma árvore. Quando Absalão era um jovem que tinha um cabelo crescido, comprido. E a Bíblia fala que quando aquele cavalo passou embaixo da árvore, o cabelo de Absalão enroscou na árvore, o Absalão ficou pendurado na árvore e o cavalo foi embora e ele ficou pendurado. E aí um soldado do exército de Davi viu que Absalão estava ali pendurado. Ele foi lá e contou para o capitão do exército de Davi, falando assim, olha Joabe, Absalão está lá pendurado na árvore lá. E ele falou assim, por que você não matou o Absalão? Ele falou, não, eu não matei porque o rei falou para a gente não colocar a mão no moço. E Joabe falou, não é isso não. Joabe foi lá e deu 3 dardos no coração de Absalão e matou Absalão. E aí o exército de Absalão correu, fugiu, e o exército de Davi voltou para Jerusalém, voltou para estar com Davi. Quando eles chegaram, olha, nós vencemos, rei. O inimigo nosso, como você diz, foi destruído. Ele falou assim, mas e o moço? E Absalão?
Aí eles falaram assim, ó, nós vencemos a batalha e Absalão está morto. Quando essa notícia chegou que Absalão estava morto, a Bíblia fala que Davi chorou amargamente. Ele ficou lá no pátio do palácio, de um lado para o outro, chorando, meu filho Absalão, meu filho, eu queria ter morrido no seu lugar, Absalão. Ele ficou amargurado. Mas uma coisa é certa, querido, Davi não queria o mal de Absalão. Mas só que os inimigos que se levantam contra as nossas vidas, nós sendo ungido de Deus, o Senhor vai prevalecer, vai fazer a gente prevalecer. Cante a Deus, levante um louvor no deserto. Você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para nós efetuarmos mais um momento crescendo na verdade. Senhor, que essa palavra seja plantada no coração de muitos, Senhor. Porque através do louvor vem a vitória. Através do louvor, o Senhor, a tua palavra diz no Salmo 122 que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Nós não podemos com a nossa boca deixar de adorar ao Senhor, de falar que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é tudo para nossas vidas. Senhor, vai de encontro à necessidade dessa família, dessa pessoa que está passando por privações e situações de angústia, Senhor. Ó Senhor, Davi, ele na vigília da noite, ele cantou e adorou a Ti, porque ele sentiu a alma dele se apegar em Ti. Que essa alma venha se apegar em Ti, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos também interceder em favor das famílias enlutadas, Senhor. Quantas pessoas estão morrendo, os pastores, servos Teus, Senhor, ou pessoas que ainda não Te conheceram, mas estamos perdendo cidadãos aí, pessoas aí, Senhor, civis. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas. Ó Senhor, dessas vidas que estão ali perdendo seus entes queridos. Mas, Senhor, cura, Senhor, venha trazer a restauração e a cura. Pelo Teu poder nós pedimos, Senhor, nesta hora. Abençoa cada um dos Seus filhos e que essa palavra possa frutificar na vida de cada um, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. E que essa família seja abençoada por Ti e que nós possamos, Senhor, erguer um louvor em meio a um deserto. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui encerrando mais um momento Crescendo na Verdade. Quero louvar a Deus pela sua vida. E hoje nós estamos realizamos a 17ª edição do Momento Crescendo na Verdade. Estamos caminhando aí, o tempo está passando e nós estamos se aproximando da volta de Jesus Cristo. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.